Meus queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus, somos agradecidos a Deus pela oportunidade deste dia em que Ele nos concede em virmos à casa de oração, ao templo, para estarmos juntos através de mais uma aula da nossa escola bíblica dominical. Louvamos ao Senhor pela noite que foi passada, por este dia de vida nos concedido e por todos vocês que se unem a nós nesta hora para partilharmos de mais uma lição da nossa escola bíblica dominical. Quero convidar você para, juntamente comigo, orarmos a Deus nesta hora. Senhor, meu Deus e Pai, agradecidos somos a Ti pela bênção da vida, pela bênção da salvação, pelo Teu Espírito Santo em nós, pela Tua palavra, que ora viemos estudar. Louvamos a Ti, Senhor, por esta oportunidade tão grandiosa de estarmos no templo, nesta casa de oração e de adoração, e podemos levar até os Teus filhos mais uma lição da nossa escola bíblica dominical. Que as palavras que aqui vamos estudar este dia possa tocar em cada vida, possa renovar, motivar, alegrar, e o Senhor possa trazer entendimento, Senhor, quanto a esta lição. Continua conosco, abençoa todos quantos se unem a nós. Pai de amor, Deus de toda bondade, é no nome de Jesus Cristo que nós oramos e te louvamos, agora e para todos sempre. Amém, amém e amém, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, alunos da nossa escola, e você também que está se unindo a nós, mesmo que você não tenha a sua revista, nós estaremos hoje estudando a lição de número 5 da nossa escola bíblica, do nosso trimestre. Se você não tem a revista, nos acompanhe pela Bíblia Sagrada. Mas é importante que você esteja conosco para que juntos nós possamos estudar a palavra de Deus dentro do tempo que Deus tem nos dado neste dia de domingo. Nós vamos louvar a Deus com um hino da nossa harpa cristã, juntamente com o nosso diácono, irmão Jadilson, para darmos continuidade a esta aula. Logo após este louvor, estaremos então lecionando a todos os irmãos e irmãs. Nosso irmão Jadilson louvando a Deus. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Vamos abrir as nossas harpas no hino de número 77 e com alegria louvemos o nome do nosso Deus nesta manhã. Hino de número 77. Queres neste mundo ser um vencedor? Queres tu cantar nas lutas e na dor? Queres ser alegre, qual bom lutador? Guarda o contato com teu Salvador. Guarda o contato com teu Salvador. E as nuvens do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Neste mundo vivem muitos a penar, cujos corações transbordam de pesar. Dá-lhes a mensagem de amor sem par. Com Deus o contato deves tu guardar. Guarda o contato com teu Salvador. E as nuvens do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Queres tu com Deus a comunhão obter?
sua glória em Cristo sempre permanecer. Que o mundo possa Cristo em ti ver, guarda o contato com o Supremo Ser, guarda o contato com teu Salvador, e as nuvens do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Deixa que o Espírito implante em teu ser o amor de Cristo, divinal prazer. Queres neste mundo todo mal vencer, guarda o contato e terás poder. Guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Amém, graças a Deus. Glória a Deus, louvado seja o Senhor por este belíssimo louvor que nesta manhã o Senhor tem nos concedido. Queridos alunos e alunas da nossa escola bíblica dominical, nós chegamos na lição de número 5, 2 de agosto de 2020. O título da lição de hoje é Zorobabel recomeça a construção do templo. O nosso texto áureo está em Ageu, capítulo número 2, versículos 10 e 18, que nos diz assim: ao 24º dia do mês nono, no segundo ano de Dario, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: ponde, pois, eu vos rogo, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, ponde o vosso coração nestas coisas. Ageu 2, versículo 10, verso 18. A nossa verdade prática nos diz: sob o poder de Deus, a igreja torna-se imbatível no cumprimento das tarefas que Cristo lhe entregou. O objetivo geral da nossa lição de hoje é compreender como se deu a reconstrução do templo sobre a liderança de Zorobabel. Então, queridos, para você que não tem a sua revista, a nossa leitura bíblica em classe está em Esdras, livro de Esdras, capítulo 5, versículos 1 e 2. Depois nós vamos para Ageu, capítulo 1, versículo 1 e 12. E depois ainda Zacarias, capítulo 4, de 6 a 10. Então a nossa leitura bíblica em classe está em 3 textos. Eu vou repetir para você que não tem a revista. Esdras 5, versículos 1 e 2. Depois profeta Ageu, capítulo 1, versículo 1 e 12. Depois nós vamos para o profeta Zacarias, capítulo 4, de 6 a 10. Esses são os textos da nossa leitura bíblica em classe desta aula. O nosso texto áureo, há uma consideração que podemos fazer aqui. No final do texto, vamos reler todo o texto áureo, né? Ao 24º dia do mês nono, no segundo ano de Dario, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: ponde, pois, eu vos rogo, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, ponde o vosso coração
nestas coisas. O que nós podemos, já como lição, extrairmos para a nossa vida, neste finalzinho do texto, do nosso texto áureo, é definir onde estará o nosso coração. Se o nosso coração está no projeto de Deus, ou se o nosso coração está nas demais coisas da vida. Precisamos entender, ao começarmos esta lição, que na lição passada, a lição de número 4, os irmãos abandonaram a construção ou a reconstrução do templo e foram para os seus lares, para as suas casas, e foram reconstruir as suas casas e tocar a sua vida, e deixaram ali aquilo que era a prioridade para eles ao saírem do cativeiro, que era a reconstrução do templo, dos muros da cidade, e depois sim os seus lares. Mas os nossos irmãos, diante daquela perseguição que os adversários empreenderam contra a construção, eles então tiraram o coração e foram para os seus lares, para as suas casas. E isso é algo que eu e você precisamos definir na nossa vida cristã. Onde está o nosso coração? Se o nosso coração está no projeto que Deus tem, ou se o nosso coração está nas coisas materiais, nas coisas passageiras desta vida. A nossa verdade prática diz que sob o poder de Deus, a igreja torna-se imbatível no cumprimento das tarefas que Cristo lhe entregou. Vamos entender que é sob o poder de Deus que a igreja se torna imbatível. Lucas 1:37 diz que para Deus nada é impossível, porque o nosso Deus é o Deus todo-poderoso, é o Deus onipotente. O salmista diz no Salmo 62, verso 11, uma coisa disse Deus 2 vezes a ouvir, que o poder pertence a Deus. Então, sob o poder de Deus, a igreja se torna imbatível no cumprimento daquilo que Deus colocou nas mãos da igreja para realizar. Mas nós precisamos deste poder para a realização desta obra tão grandiosa que é a obra do Senhor. Vamos para os nossos textos, os nossos tópicos. Vamos começar com o tópico 1. Deus suscita os profetas Ageu e Zacarias. Vamos lembrar, queridos, que diante do que aconteceu na aula anterior, a obra ficou parada por cerca de 15 anos. Os irmãos voltaram para os seus lares, não mais preocupavam-se com a reconstrução do templo e foram fazer os seus afazeres. E a obra ficou parada durante cerca de 15 anos. Houve um desânimo que tomou conta dos irmãos, que tomou conta de Zorobabel, de Josué e de todo o povo. E depois deste tempo, nós vamos entender que Deus vai levantar 2 profetas, que está aí no texto de Esdra, que é o texto que temos como base. Deus vai levantar o profeta Ageu e Deus vai levantar o profeta Zacarias. E esses profetas virão com mensagens para Zorobabel, para Josué e para o povo que estava em Jerusalém, isto é, Judá. Então veja bem que o nosso Deus, queridos, é uma lição que nós podemos extrair daqui também. O nosso Deus nos dá a oportunidade de terminar aquilo que começamos. Olhando para os textos, vamos lembrar que os irmãos chegaram até fazer um culto de gratidão a Deus, louvaram ao Senhor, ofereceram sacrifícios, quando
fizeram ali os alicerces do templo. Eles estavam animados, estavam alegres para dar continuidade. Mas diante da perseguição, eles pararam tudo. Zorobabel, Josué, o povo parou a construção. E volto a dizer, foram para os seus lares. E agora, depois de 15 anos, Deus vai levantar esses dois homens, esses dois profetas, com palavras para esses homens e para todo o povo. Aí eu chamo a sua atenção para isso, que Deus dá a oportunidade a nós de terminarmos aquilo que nós começamos. Quantas coisas na minha vida e na sua vida nós começamos e paramos, não terminamos, não completamos aquilo que começamos, e Deus nos dá a oportunidade. Aqui, Ele vai dar a oportunidade a Zorobabel, a Josué e ao povo de terminar aquilo que eles haviam começado. É interessante que o profeta Ageu e o profeta Zacarias, diz o autor da revista, não vieram atendendo o convite de líderes de Jerusalém, mas foi o próprio Deus quem levantou Ageu, quem levantou Zacarias para que chegassem em Jerusalém e pudesse admoestar o povo, pudesse advertir o sacerdote, advertir o líder Zorobabel. Então veja bem que eles não foram aqui convidados pela liderança de Israel. Ó Ageu, ó Zacarias, vem e traga-nos uma... Não, foi o próprio Deus quem suscitou esses dois profetas para que eles fossem até Jerusalém e trouxessem mensagens para os que ali estavam. E nós vamos ver ainda no tópico 1 que Deus foi bem específico quanto às mensagens. Todos em Jerusalém ouviram a palavra do Senhor. Deus falou com o governador, Deus falou com o sacerdote, Deus falou com o povo. Aí no tópico 1, na parte 1, Deus levantou dois profetas. Primeiro, Deus falou com Zorobabel. O líder político recebeu uma mensagem pessoal de Deus. Deus falou com Zorobabel, porque Deus conhecia a insuficiência espiritual de Zorobabel. Deus sabia que ele não tinha nenhum vigor mais, que ele estava cansado. E Deus agora vai falar pessoalmente com ele, através dos profetas. E veja que é importante isto, porque Deus via que Zorobabel não tinha mais nenhum vigor para tentar modificar a situação imposta pelos inimigos. Mas só que Deus vai entrar com uma mensagem de encorajamento quanto a Zorobabel. Deus vai usar o profeta para trazer uma mensagem de encorajamento. Aqui, queridos e queridas irmãs e irmãos, vamos abrir também um parênteses, porque Zorobabel estava cansado. E o que Deus vai fazer? Deus vai reanimá-lo, Deus vai revigorá-lo, Deus vai tocar em Zorobabel, a fim de animá-lo, a fim de revigorá-lo, para que ele possa dar prosseguimento àquela reconstrução, para que ele possa dar continuidade à obra. Todos nós podemos estar ou sentir o cansaço. Deus fala primeiro com Zorobabel, o líder político. Ele recebeu uma mensagem pessoal de Deus. Zorobabel estava cansado. Deus viu que ele não tinha nenhum vigor para tentar modificar a situação imposta pelos inimigos da reconstrução. Então Deus vai reanimá-lo, Deus vai revigorá-lo, Deus vai fortalecer a Zorobabel para que ele pudesse se levantar e dar prosseguimento àquela obra. Eu disse que Deus falou com o governador, Deus falou com o sacerdote, Deus falou com o povo. Deus
ainda garantiu a Zorobabel que as mãos dele, isto é, de Zorobabel, acabariam a construção do templo, porque foi Zorobabel que havia iniciado esta reconstrução, que nós vimos isso na aula anterior. Agora Deus falou com ele, e Deus vai falar também com o sumo sacerdote Josué. Lembremos que na aula passada, nós vimos que as vestes de Josué estava manchada. Só que agora Deus vai falar também pessoalmente com ele. E a mensagem de Deus para Josué foi uma mensagem de perdão, de restauração. Deus lhe disse que havia ordenado que passasse toda a sua iniquidade e que fosse dado a ele vestes novas. Veja que Deus perdoou a Josué e o animou para que, juntamente com Zorobabel, ele se levantasse para a reconstrução do templo. Vamos perceber duas coisas aqui. Em Zorobabel, nós podemos perceber que o nosso Deus, mesmo quando nós estamos cansados, que não temos força para prosseguir, Deus vem e nos anima, Deus vem e nos fortalece, Deus vem e nos coloca de pé. Josué, nós vamos perceber que aqui é o Deus da restauração. Josué estava com as suas vestes manchadas, parou, desanimou, 15 anos a obra parada, mas aí Deus vem, perdoa a Josué e restaura a Josué. Então aqui em Josué nós vamos perceber que Deus é o Deus da restauração. E eu posso até abrir aqui um parênteses a você que está conosco nesta hora. Se está parado, se está desanimado, se você falhou contra o Senhor, quero te lembrar que o nosso Deus é o Deus da restauração. É o Deus que restaura a nossa vida, que nos coloca de pé novamente, para que nós possamos continuar a caminhada, continuar a fazer aquilo que Deus colocou em nossas mãos. No tópico 1, na parte C, nós vimos que, na parte A, o líder Zorobabel recebeu uma mensagem. Na parte B, nós vimos que o sacerdote Josué recebeu uma mensagem. E, na parte C, nós vamos ver que o povo também recebeu uma mensagem da parte do Senhor. Então Deus falou com todo mundo. Deus falou com Zorobabel, Deus falou com Josué e Deus falou com todo o povo. O profeta Ageu mostrou ao povo que os prejuízos materiais que haviam sofrido eram consequência da omissão frente ao dever que tinham com a casa do Senhor. Isso aqui é muito grandioso. Veja que eles abandonaram a obra do Senhor e se deram aquilo que era prioridade para a vida deles. Mas não se tornou bênção. Não se tornou bênção. O que se tornou foi que eles, ao invés de crescerem materialmente, eles foram prejuízos e mais prejuízos. Porque a prioridade não era o enriquecimento material deles. A prioridade era a obra do Senhor. A prioridade era a reconstrução. Depois de a reconstrução estar terminada, eles deveriam então ter as suas prioridades. Então, queridos alunos e alunas, vamos aprender isso. Prioridade na nossa vida é aquilo que é de Deus. É aquilo que é de Deus. Eu e você devamos nos preocupar com aquilo que é de Deus. E você pode ter certeza que todas as demais coisas o Senhor há de acrescentar na nossa vida. Jesus Cristo, no Evangelho em que Mateus escreveu, foi muito explícito quanto a isto. Buscai primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça. E aí ele disse, e estas demais coisas vos serão acrescentadas. Então, muitas vezes nós invertemos o que é prioridade.
colocamos as nossas prioridades ao invés das prioridades de Deus. E isso é um erro que muitos de nós cometemos na nossa vida. Agora, prosseguindo no tópico 1, o resultado da mensagem dos profetas. Eu estou lendo agora a lição. O poder de Deus se manifestou através da mensagem desses homens de Deus. Assim, os dois líderes, Zorobabel e Josué, criaram coragem. E o povo também foi renovado pelo impacto da mensagem. Então Zorobabel ordenou que todos imediatamente voltassem à construção. Esdras, capítulo 5, versículo 2 diz: e começaram a edificar a casa. Os profetas de Deus ficaram com eles, ajudando os líderes do povo na direção do trabalho. Veja que Ageu e Zacarias não foi ali e profetizou e foram embora. O texto está dizendo que eles ficaram ali, junto com Zorobabel, junto com Josué, junto com o povo, ajudando na liderança daquele trabalho da reconstrução. Agora, quando os inimigos ficaram sabendo que eles haviam voltado a edificar a casa, eles vão tentar novamente parar aquela construção. Só que agora os irmãos, eles vêm com uma visão diferente, porque quando são afrontados pelos seus adversários, agora eles vão dizer: olha, nós temos ordem do rei Ciro, foi o rei Ciro quem autorizou nós a reconstruirmos o templo, foi o rei Ciro quem deu condições para que nós pudéssemos reconstruir o templo. Veja que Deus encorajou os nossos irmãos. A palavra dos profetas motivou Zorobabel, motivou Josué e motivou o povo. E agora eles, cheios de coragem, eles vão responder aos seus adversários. E aí os adversários então vão mandar cartas ao rei Dario para saber se realmente havia um edito do rei Ciro que autorizava a reconstrução do templo. Quando o rei recebe esta carta, ele vai mandar então conferir nos livros das crônicas dos reis, ali dos éditos dos reis, para ver se realmente havia um edito que pudesse, ou que desse autorização para que eles reconstruíssem. E isso é achado. E isso é achado. Olha, o rei Ciro realmente autorizou que eles pudessem reconstruir o templo. Então veja que agora os irmãos estão encorajados. Os irmãos, através da palavra de Ageu, da palavra de Zacarias, foram motivados. Eles então vão voltar à reconstrução do templo. Vamos aprender aqui então que quando estamos cansados, como estava Zorobabel, Deus é poderoso para nos reanimar. Deus é poderoso para revigorar a minha vida e a sua vida. Quando estamos na situação de Josué, que estava com as suas vestes manchadas, Deus é poderoso para restaurar e dar vestes novas, tanto a mim como a você. E quando nós mudamos as nossas prioridades, como o povo havia mudado as prioridades, Deus pode levantar homens, como levantou Ageu e Zacarias, para que nós possamos realmente fazermos aquilo que é prioridade. E prioridade aqui é vivermos a vontade de Deus para as nossas vidas. O tópico 2 da revista diz assim: o ministério profético, uma prova da manifestação de Deus. Tópico 2, o ministério profético, uma prova da manifestação de Deus. Uma inesperada operação sobrenatural por parte de Deus solucionou o grave problema da reconstrução do templo.
o autor vai dizer aqui de manifestação sobrenaturais no Antigo Testamento. E ele vai citar alguns exemplos, como o exemplo de Moisés, o grande líder que Deus levantou para libertar o povo da escravidão do Egito, recebeu um preparo sobrenatural, o que lhe deu muita autoridade espiritual. Aqui em Moisés, queridos, nós vamos perceber que houve 3 preparos na vida de Moisés. Vamos explicar. Primeiro, Moisés teve capacitação humana. Nós vamos entender pelos textos bíblicos que ele foi treinado no Egito. Moisés frequentou as melhores faculdades do Egito. O Egito era a potência daqueles dias. E Moisés recebeu uma capacitação humana nas faculdades do Egito. Moisés foi preparado para ser o próximo faraó. Então, a primeira capacitação de Moisés aqui é a capacitação humana. Durante 40 anos ele esteve sendo preparado no Egito. A segunda capacitação de Moisés aqui é a capacitação ministerial. Porque quando ele sai do Egito, ele vai ficar mais 40 anos pastoreando ovelhas. Então perceba que ele recebe primeiro uma capacitação humana através dos estudos no Egito. Depois ele vai receber a segunda capacitação, que é a capacitação ministerial, que ele fica 40 anos pastoreando ovelhas. E depois vem a terceira capacitação, que é a capacitação sobrenatural. Esta dada diretamente por Deus. Meus queridos, é muito importante o preparo em todas as áreas da vida. É muito importante. Nós, estou dizendo eu e você, podemos e devemos nos preparar na nossa capacitação humana. Sim, estudarmos, lermos, nos aplicarmos aos estudos. Isto é coisas que eu e você podemos fazer. Olha, para a capacitação ministerial, o Senhor nos dá através do seu Espírito Santo e nos ajuda. E aí, há essa capacitação sobrenatural, que é o próprio Deus quem deu a Moisés. Então veja que Moisés, ele está capacitado em 3 áreas. E volta a dizer, não é errado, não é pecado você buscar a capacitação humana. Aliás, nos dias em que nós estamos vivendo, em tudo nós precisamos da capacitação. Na empresa onde você trabalha, naquilo que você faz, você precisa dessa capacitação. Agora, é importante nós percebemos uma coisa quanto à obra do Senhor, que a capacitação humana, ela tem a sua importância, a capacitação ministerial, ela tem a sua importância, mas nada nos ajudará mais do que a capacitação sobrenatural dada por Deus. Então Deus vai pegar a sua capacitação humana, a sua capacitação através da chamada que você tem, naquilo que você faz, se é pregação, se é ensino, se é louvor, se é evangelização, se é missão, se é música. Deus vai pegar tudo isso e vai te dar uma capacitação sobrenatural, que somente Ele pode dar. Ele fez isso com Moisés, Ele fez isso com Elias. Eu não vou ler os textos, mas você que está com a Bíblia Sagrada, Êxodo capítulo 4, verso 17, você vai encontrar a capacitação dada a Moisés. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, 39, você vai ver o que Deus usa Elias de uma forma sobrenatural. E esse sobrenatural não é capacitação humana, é capacitação vindo da parte de Deus. Ainda no tópico de número 2, nós vamos encontrar manifestação sobrenaturais no Novo Testamento. Quando o Espírito foi derramado em sua plenitude, os dons começaram a entrar em ação e passaram a ser a própria preparação divina para o ministério. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, de 4 a 6, Paulo vai tratar a respeito
desses dons espirituais. Lá no capítulo 12, verso 31 da primeira carta, Paulo diz: procurai com zelo os melhores dons, procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. 1 Coríntios 14 e verso 1, Paulo nos ensina concernente a essa capacitação dada a nós através dos dons espirituais que o Senhor dispensou à igreja através do seu Espírito aqui nesta terra. Vamos para o tópico 3, o ministério do profeta à luz da Bíblia. O ministério do profeta à luz da Bíblia. Aqui nós precisamos entender o que é o profeta no Antigo Testamento e o que é no Novo Testamento. Nós já estudamos essas lições concernente ao ministério profético em alguns trimestres passados da nossa lição. E sabemos que há uma diferença do Antigo Testamento para o Novo Testamento. No Antigo Testamento, queridos alunos e alunas, nós tínhamos o que chamamos de ofício de profeta. Ofício de profeta. Ou o ofício profético, que também chamamos de vidente. É claro que a palavra vidente no Antigo Testamento não tem nada a ver com o que nós vivenciamos nos dias de hoje. Era diferente. Mas veja bem, no Antigo Testamento nós tínhamos então o ofício profético, filho de profeta. O profeta tinha seu filho que se tornava profeta, ou ainda tínhamos a escola de profetas, por onde passavam-se os homens para poder utilizar-se deste ministério, ou deste ofício, melhor dizendo, profético. Só que a Bíblia vai dizer, em Lucas 16 e 16, que este ofício profético do Antigo Testamento terminou. Ele já não existe mais. Veja o que diz Lucas 16 e 16. A lei e os profetas duraram até João. E desde então é anunciado o reino de Deus. Então veja que este ofício profeta a que se refere o Antigo Testamento, ele terminou. Vamos prosseguir aqui no nosso texto. O profeta exercia ou exerce a função ministerial determinada por Deus. Primeiro, o profeta na dispensação do Antigo Testamento. O que fazia o profeta no Antigo Testamento? Além de transmitir a mensagem de Deus para o povo, ele era consultado pelo povo também acerca de assuntos espirituais e até de assuntos materiais. Então o profeta, além de transmitir a mensagem para o povo, ele era consultado nas questões de assuntos espirituais e na questão de assuntos materiais. O autor deixou alguns exemplos aí. Ezequiel, capítulo 20, verso 2, nós temos um exemplo. Primeiro livro do Samuel, capítulo 9, versículos 6 e 7, temos o segundo exemplo. Primeiro livro dos Reis, capítulo 14, versículos 2 e 3, temos o segundo exemplo. E temos também Moisés como exemplo, que transmitia aos anciões aquilo que Deus lhe falava. Então veja que no Antigo Testamento, o profeta, além de transmitir a mensagem de Deus para o povo, ele era consultado na questão de assuntos espirituais e na questão de assuntos materiais. Também, queridos, vamos entender que no Antigo Testamento nós podemos classificar aqui 3 líderes existentes no Antigo Testamento. Nós tínhamos o rei, que era líder político. Nós temos o sacerdote, que era líder religioso. E nós tínhamos o profeta, que era o representante de Deus, a voz de Deus para o povo. Então veja 3 tipos de liderança aí no Antigo Testamento. O rei, que era líder político, o sacerdote, líder religioso,
e o profeta, representante de Deus, a voz de Deus para o povo. Veja que isso é importante, porque isso acontecia no Antigo Testamento. Agora, dentro do tópico 3, vamos para a parte 2. O profeta na dispensação do Novo Testamento. Veja que eu disse que havia uma diferença entre o ofício profético no Antigo Testamento e aquilo que é no Novo Testamento. Veja bem, ter alguém o dom de profecia, eu estou dizendo dos dias atuais, não significa que o mesmo é profeta. Porque dons são manifestação. Então, se Deus usou um homem, uma mulher, com a palavra profética, não indica que ele é um profeta. O termo profeta, no Novo Testamento, designa quem tem o ministério de profeta. O que é isso, pastor? A lição está explicando. Este ministério de profeta é um ministério da palavra, para a qual o ministro recebeu de Deus uma preparação especial do espírito profético. A maior profecia nossa é a palavra. E quando eu uso desta palavra, eu estou exercendo esse ministério da palavra, esse ministério profético. Atos 21, e eu gostaria que você anotasse isto, Atos 21, versículos 8 e 9, você vai ver uma diferença que eu estou lhe apresentando aqui esta manhã. Filipe tinha 4 filhas que profetizavam, e que veio alguns dias, que depois de alguns dias veio em sua casa um profeta, por nome Ágabo, Atos 21 e 10. Então existe, porém, uma diferença importante entre o ministério do profeta no Antigo Testamento e no Novo Testamento. No Antigo Testamento, os profetas eram consultados pelo povo e transmitiam-lhe a resposta de Deus. Mas a Bíblia diz, e eu volto em Lucas 16 e 16, que a lei e os profetas duraram até João. E desde então é anunciado o reino de Deus. Meus irmãos, é importante nós notarmos que no Novo Testamento não há um único exemplo de alguém consultando um profeta. Deixa eu abrir aqui um parênteses uma vez mais, para dizer que existe um erro muito grande hoje, nos nossos dias, na vida de muitos cristãos, que vivem procurando profetas, que vivem ligando para ditos profetas. Eu estou colocando isso entre aspas, esses profetas entre aspas, porque nós temos irmãos e irmãs que ligam, que vão atrás de um homem, de uma mulher, que está usando este título de profeta, e querem que Deus fale com ele, mas você não vai encontrar no Novo Testamento nenhum único exemplo de alguém consultando um profeta. Isso era no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, eu citei aqui, que os profetas, além de transmitir a palavra de Deus, eles ainda eram consultados acerca de assuntos espirituais e assuntos materiais. Mas no Novo Testamento, nós não vimos isto. Então, o que vimos hoje é muitas pessoas que, ao invés de ler a Bíblia, que ao invés de se ater à Bíblia Sagrada, eles querem ouvir, entre aspas, esses ditos profetas, essas profetisas. Tem pessoas, se não levantar alguém e dizer assim diz o Senhor, eles não creem. Eles só querem ouvir isso, não querem ouvir o que a Bíblia diz. Mas aqui o autor, nosso pastor, Eurico Bergenstein, ele é bem claro em dizer, no Novo Testamento não existe nenhum caso, irmãos, nenhum exemplo de alguém que foi atrás de um profeta, como nós estamos vivenciando nos dias de hoje. As pessoas com profecias para casamento, com profecias para comprar, com profecias para vender, com profecias para namorar. Isso não existe à luz da Bíblia. Isso é uma heresia.
Isto é algo que o adversário tem colocado, irmãos, no seio da igreja. E muitos irmãos, muitas irmãs, por não se ater ao ensino da palavra de Deus, são levados por essas profecias. Ora, nós não temos tempo para expormos aqui aos irmãos quantas dificuldades, quantos problemas esses ditos profetas e profetisas têm causado no seio da igreja. Tem causado no seio da igreja. Por quê? Porque dão as suas mensagens e não é Deus quem está falando. E muitos irmãos, por não ater-se à Bíblia Sagrada, os ensinamentos, se apegam a essas mensagens desses homens e dessas mulheres. E depois essas mensagens não se cumprem, porque não é Deus quem falou. Veja o que Deus diz a Jeremias, no capítulo 23, versículo 21. Não mandei os profetas, todavia eles foram correndo. Não lhes falei a eles, todavia eles profetizaram. Ora, irmãos, quanta gente troca de igreja por causa de profecia. Quanta gente desfez casamentos por causa de profecia. Quanta gente está dando cabeçada na vida por causa de profecias. Quantas famílias estão destruídas por causa de profecias? Pessoas que ao invés de olhar para a Bíblia, fica olhando para esses ditos profetas e profetisas que muitas vezes surgem no seio da igreja. Eu quero lembrar que a profecia, ela tem 3 funções no Novo Testamento: exortar, consolar e edificar. A profecia no Novo Testamento, ela vem para exortar, para consolar e para edificar. Passou disto, meus queridos, não podemos validar essas coisas. E outra coisa que você precisa aprender: a profecia tem 3 fontes. A profecia, ela tem 3 fontes. Primeira, ela vem de Deus, ela pode ser da parte de Deus, divina, mas também a segunda fonte, ela vem do diabo, ela pode ser diabólica. E a terceira fonte é o homem. Então veja que a profecia, ela tem 3 fontes: Deus, o diabo e o homem. Eu e você precisamos saber discernir a voz de Deus. Tanto que eu tenho dito sempre que um dos maiores dons que eu e você precisa é o dom de discernir espírito. Não é só o pastor, não é só o líder, é você, aluno. É você que é aluno, é você que é membro. Você precisa saber discernir quando é Deus que está falando, quando é o diabo que está falando, quando é o homem que está falando. Porque muitas vezes o homem e a mulher conhecem o meu problema e o seu problema e é levado pelas emoções para poder querer trazer até você uma mensagem dita ser de Deus. E se nós não tivermos o discernimento de espírito, nós vamos essas mensagens. E quantas mensagens diabólicas! Então precisamos tomar cuidado para realmente sabermos aquilo que é de Deus, aquilo que é mensagem divina. Olha, o profeta é aquele a quem Deus dá a revelação da palavra. Isto é o ministério profético atual. Eu vou abrir aqui um adendo também para dizer que tem muita gente que abre a Bíblia Sagrada, mas não prega o que nela está escrito. Tem muita gente, irmãos, preste atenção, por favor. Tem gente que lê um texto da Bíblia, lê uma passagem da Bíblia, mas inverte tudo que nela está escrito. Coloca a mercê dos irmãos, das irmãs, a sua vontade, e não aquilo que o texto está dizendo. A gente precisa saber, através da inspiração dada pelo Espírito Santo, saber fazer a interpretação do texto bíblico. E não queremos colocar dentro do texto aquilo que é vontade nossa, aquilo que é o meu desejo. Ora,
eu tenho que transmitir aquilo que a Bíblia realmente está dizendo. E eu quero, visto que nós já estamos indo para o final desta aula, dizer o seguinte: o profeta, ele não pode estar comprometido apenas com a palavra. Eu volto lá ao princípio. Ageu e Zacarias, eles profetizaram e eles não foram embora. O texto lá da revista vai dizer que eles continuaram ali com Zorobabel, com Josué e com o povo. Estava ali ajudando a liderança. Porque hoje nós temos alguns ditos profetas que eles dizem: olha, meu compromisso é com a palavra. Quer dizer, eles vêm nos nossos templos, nos nossos cultos, falam aquilo que querem falar e depois vão embora e deixam aí, né, como dizem alguns, o abacaxi para ser descascado, né? Transmite aquilo que acham que devem transmitir e vão embora. Não, o profeta, ele não pode estar comprometido apenas com a palavra. O profeta tem que estar comprometido com a obra de Deus. Então, querido aluno e aluna, perceba isto. Homens e mulheres que não têm compromisso com a obra de Deus. Homens e mulheres que dizem: não, meu compromisso é com a palavra. Eles não respeitam liderança, eles não respeitam ministérios, eles não respeitam igrejas, porque eles dizem que não, o meu negócio é falar a palavra. Ora, se eu tenho compromisso com a palavra, eu tenho que estar comprometido também com a obra de Deus. É por isso que eu quero dizer a você, que está me assistindo aí do outro lado, que você não pode ficar recebendo, que você não deve ficar recebendo esses homens e mulheres que ficam andando de casa em casa, de ministério a ministério, de igreja a igreja, dizendo ser profeta, ser profetiza, e não tem comprometimento com a obra de Deus, não tem comprometimento com a obra do Senhor, mas ficam de um lugar para o outro, de cidade para cidade, de igreja para igreja, de ministério para ministério. Meu irmão, não se atém a esse tipo de pessoas, não se atém a esses ditos profetas deste tempo, porque não estão fazendo e não estão vivendo a vontade de Deus. Então eu vou revisar rapidamente os 3 tópicos desta aula. No primeiro tópico, Deus levantou 2 profetas, Ageu e Zacarias. Deus reanimou Zorobabel, Deus restaurou Josué e Deus motivou o povo. Vimos isso no tópico 1. No tópico 2, nós vimos que há manifestações sobrenaturais de Deus. E vimos que precisamos de 3 capacitações. A capacitação humana, a capacitação ministerial e a capacitação sobrenatural que é dada por Deus. E no tópico 3, nós resumimos aqui o que é o ofício profético no Antigo Testamento e o que é profecia no Novo Testamento. E que através desta lição o Senhor possa promover crescimento espiritual na minha vida e na tua vida, e que sejamos abençoados por Deus. A nossa próxima lição é a lição de número 6, aonde estudaremos Neemias reconstrói os muros de Jerusalém. Que Deus abençoe a todos vocês que são alunos desta escola. Que Deus lhe dê um dia abençoado. Eu quero orar por você que está conosco nesta hora. E agradecer por esta escola dominical. Senhor, meu Deus e Pai, nós te louvamos, te glorificamos, te exaltamos por mais uma oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos estudando a tua santa palavra. Assim como o Senhor renovou as forças de Zorobabel, assim como o Senhor animou a ele, revigorou a ele, que o Senhor possa animar, fortalecer cada um de nós, ó Pai, alunos desta escola, irmãos e irmãs, que não são alunos, mas que estão conosco também. Assim como o Senhor restaurou a vida de Josué, que o Senhor possa restaurar também vidas, oh meu Deus. Assim como o Senhor deu graça a Moisés,
a Elias, usando-os de forma sobrenatural, que o Senhor possa usar a vida de cada um dos teus filhos e das tuas filhas. E assim, Senhor, como tu usaste profetas no Antigo Testamento e que hoje tem dispensado a nós o dom da profecia através do Espírito Santo, que o Senhor levante homens e mulheres que sejam realmente tomados por ti de uma forma sobrenatural e usados pelo teu Espírito para trazer, Senhor, exortação, consolação e edificação ao teu povo. Deus, em nome de Jesus Cristo, eu louvo a ti por toda a direção da Escola Bíblica Dominical, por aqueles que estão aqui no templo, ó Pai, e por aqueles que nos acompanham nos seus lares. Em tudo nós te glorificamos no nome de Jesus. Amém. Queridos, permitindo ao Senhor, voltaremos a nos encontrar ainda hoje às 18h40 para o nosso culto da noite. Informe os demais e 18h40 esteja conosco para o nosso culto evangelístico. Um grande abraço, um ótimo dia, uma excelente semana a todos vocês na bênção do Senhor. Deus abençoe a todos.